Boa noite, nós somos mais que uma igreja, nós somos uma família. E nós estamos aqui ao vivo, mais uma vez, para reunir toda a igreja, reunir todo o corpo de Cristo numa só fé. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele está contigo. Aonde quer que você esteja, eu creio que a sua mão está estendida sobre a sua vida, sobre a sua família. E não importa as suas lutas, os seus problemas, apenas creia. Porque o Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha as palavras do nosso Senhor. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é essa fé, é essa força, é essa disposição que temos que ter. É essa força que tem que estar dentro de você. E a verdade é que você não está só. Ainda que as suas lutas e os seus problemas estejam além das suas forças. Talvez você pense dessa forma, mas a Bíblia diz que nenhum problema, nenhuma provação, Deus ele permitiria que viesse sobre a nossa vida se nós não tivéssemos condições de vencer, de superar. E aquilo que está além das nossas forças, além do nosso alcance, pode ter certeza que o Deus de milagres, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, Ele está com as mãos estendidas sobre a sua vida e sobre a sua família. E eu queria, no início desse culto, no seu lar, ao vivo aqui pelo Facebook, eu queria clamar por você, clamar por sua vida, clamar por sua família. Talvez aos seus olhos seja impossível você solucionar esse problema, mas creia, nós estamos unidos. É a igreja do Senhor Jesus unida nos quatro cantos desse planeta. Porque olha, ouça o que eu vou dizer para você. Nos quatro cantos dessa terra existem homens e mulheres de Deus que creem, que acreditam, que tem permanecido fiel em meio a tanta mentira, a tanto engano, a tanta perversidade. A sua igreja, mesmo sendo formada de homens e mulheres pecadores, porque nós somos pecadores, mas ainda assim nós temos permanecido fiel, nós temos perseverado em servi-lo. E é por isso que quando nós nos unimos e nos reunimos aqui através dos nossos vídeos, tenha certeza, o Espírito Santo, ele está no nosso meio. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está no nosso meio. Ele está aqui, aonde eu estou nesse momento, e ele está com você aí. Aonde quer que você esteja, em casa, no trabalho, voltando do trabalho, no trânsito, não importa. Deus ele está contigo, ele é a tua força, é a sua fortaleza, ele é a certeza da nossa vitória e da nossa salvação. E eu queria, nesse momento, eu queria agora levantar um clamor em seu favor. Tá certo? Tem muitas pessoas já que estão se conectando aqui conosco. E eu estou sozinho aqui porque a minha esposa não chegou do trabalho ainda. Você sabe que nós temos a nossa igreja, mas nós trabalhamos, tá? E ela não chegou ainda, ela é corretora de imóveis e ela está no plantão e ainda não chegou. Por isso eu estou sozinho aqui, mas eu estou com você. Eu estou reunido aqui com a minha família. Nós somos mais que uma igreja. Ponha isso na sua cabeça.
E eu gostaria que você espalhasse isso. Nas suas postagens no Facebook, escreva: somos mais que uma igreja, somos uma família, nós somos o corpo de Cristo. Nós vamos orar, vamos falar com aquele que tem o poder de nos ouvir e de mudar e de transformar toda a nossa vida. Vamos orar? Eu quero começar orando, porque depois nós vamos dar uma mensagem muito bacana. E eu tenho certeza que essa palavra vai te renovar. A oração, pela fé, vai te curar, vai te libertar, vai dar forças para você se levantar e lutar e vencer. E quando você ouvir a sua palavra, a palavra do nosso Senhor, essa palavra vai renovar o teu espírito, vai renovar as suas forças. E eu queria, enquanto as pessoas vão se conectando conosco aqui, eu posso te pedir um favor, gente. Escolha alguém que está aí nos nossos comentários e já no início do nosso culto, porque nós somos mais que uma igreja, somos uma família. Faça um pedido por ela, por favor. Talvez você diga: pastor, mas sou eu que preciso de ajuda. Sou eu que preciso ser curada. Sou eu que preciso que Deus abra as portas para mim. Não. Vamos, no início, pedir pelos nossos irmãos na fé. Então, escolha uma pessoa que está aí participando dos nossos vídeos e faça um pedido de oração por ela nos seus comentários aí. Tá certo? Faça um pedido. A gente tem muita gente já se conectando conosco. O Bispo Adriano, que Deus abençoe o senhor, a sua família, o Bispo Alfredo, o Pastor Sebastião e todos da comunidade do Recomeço. Um abraço a todos. A Dona Lenir Eusébio está com a gente, o Luciano Manhães, a Tina Santos, a Eliana Aparecida, tem mais aqui a Socorro Santos, a Doris Freitas, a Doniara Santos. É muita gente que já está se conectando conosco. Então, por favor, faça uma oração por ela. Ore. Você que está já conectado conosco, nós vamos entrar na presença de Deus já, daqui uns 2 minutos. Mas eu queria que o seu primeiro pedido, a sua primeira oração, seja em favor dos nossos irmãos da fé, tá certo? O pastor Davi Vieira também está com a gente aqui. Pastor, que Deus abençoe o senhor, tá? E toda a sua família. O Espírito Santo, ele está contigo. Foi Deus que o escolheu para essa grande obra. Que Deus te abençoe. Então, faça esse pedido para a gente poder entrar em oração. Ou você pode também fazer um pedido por alguém que você conheça, por alguém da sua família. Faça o pedido aí, porque nós já vamos entrar em oração. Tá bom? Vamos lá. Faça o seu pedido aí, para a gente falar com Deus. Nós vamos levantar um clamor aqui. E pode ter certeza, o Espírito Santo, ele vai nos ouvir. Tão certo como o ar que você respira, o Espírito Santo, ele vai nos ouvir e vai nos atender. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça o seu pedido. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé nesse momento, meu Pai, porque cremos no único e verdadeiro Deus, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento, meu Pai, a tua igreja, o teu corpo se une numa só fé, porque nós cremos em Ti, meu Pai, no Deus de milagres, no Deus que cura, que liberta, que transforma,
no Deus que ressuscita e que levanta aquele que está caído. Ó Espírito Santo, meu Deus, eu te peço nesse momento, meu Pai, estenda a tua mão sobre cada vida, sobre cada pessoa que participa conosco neste momento. Meu Deus, é tanta gente sofrendo, é tanta dor, tanta angústia, tanto desespero. Por isso nós unimos a nossa fé neste momento, meu Pai. Senhor, visita essa pessoa que está doente, essa pessoa que está desenganada pelos médicos, essa pessoa que não tem mais cura para a doença que está consumindo a sua vida, o seu corpo. Mas eu te peço agora, meu Pai, porque Tu és o médico dos médicos, arranca essa dor, essa doença, essa inflamação, arranca este mal que está nos ossos, que está na carne, no sangue, esse espírito de enfermidade, ele seja arrancado em nome do Senhor Jesus. Arranque este câncer, essa AIDS, essa leucemia, esse caroço, meu Deus, essa doença que tem tirado a paz, a alegria dessa pessoa, que essa pessoa agora, meu Pai, aonde que ele esteja, ou um familiar que ela tem, que esteja doente, que seja curado pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra diz que tudo quanto nós pedirmos em Teu nome, o Senhor nos daria, e é em Teu nome, meu Pai, que nós clamamos neste momento. Então arranca essa dor, esse sofrimento, arranca essa angústia que tem destruído essa pessoa. Meu Deus, quantas pessoas estão tentando tirar a sua própria vida, meu Pai, porque o seu sofrimento é tão grande que ela acha que não tem jeito, que não tem solução. Meu Deus, arranca esse espírito do desespero, esse espírito de angústia, arranca essa depressão, esse desejo de morte que tem consumido essa pessoa. Ó Espírito Santo, manifesta o Teu poder, meu Pai. É o clamor da Tua igreja. Nós levantamos a nossa voz e eu creio que o céu se abre para o Teu povo, para a Tua igreja, e que o milagre acontece neste momento, em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa, meu Deus, que tem um vício e ela não consegue se libertar, o vício da bebida, do cigarro, das drogas. Ó Espírito Santo, arranca esse desejo maldito deste vício, meu Pai, que tem destruído a sua vida e a sua família. Ó Espírito Santo, faz o milagre, liberta o Teu povo, transforma esta pessoa, fazendo com que ela se levante, com que ela seja livre deste mal que tem consumido a sua vida. Espírito Santo, nós oramos por cada lar, por cada família. Meu Deus, restaura este lar, restaura essa família. Meu Pai, venha unir este casal novamente, esse casamento, Senhor, que está destruído pelos vícios, pelas brigas, pela traição. E essa mulher, meu Pai, ela tem chorado, ela tem sofrido, e ela pede uma resposta, um socorro, uma solução, uma luz, que uma porta se abra para a solução no casamento que ela tem passado. Então, Senhor, faça o milagre, visita o marido, visita os filhos, Senhor, aonde quer que eles estejam, e que este lar, que esta família, ela seja restaurada, ela seja transformada pelo Teu poder, meu Pai, porque tudo é possível aquele que crê. Ó Espírito Santo, meu Pai, tem tanta gente caída, desanimada, tem tanta gente, Senhor, que tem perdido a fé, porque tem sido enganada, tem sido
deixada para trás, pessoas que têm sido humilhadas, esquecidas. Ó Espírito Santo, meu Deus, Tu és o Senhor dessa obra, Tu és o Senhor da igreja, Tu és o nosso pastor. Ó Espírito Santo, manifesta o Teu poder agora na Tua igreja, Senhor, em cada vida, em cada pessoa. Renova o Teu povo, renova o Teu corpo, e que a Tua igreja, meu Pai, ela seja forte e que ela tenha forças para perseverar em Te servir. Meu Deus, visita essa pessoa que está fraca, desanimada, essa pessoa, Senhor, que a vontade dela é de sumir, é desaparecer, porque ela não suporta mais essa vida, essas lutas, esses problemas, meu Deus. Então levanta essa pessoa e faça o milagre, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita os Teus pastores, os Teus obreiros, o Teu povo. Meu Deus, guia os nossos passos, e que o Senhor possa nos guiar, nos conduzir e fazer com que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas. Ó Espírito Santo, meu Deus, eu creio, porque é pela fé que o Teu povo está curado, que o Teu povo está liberto, que esta família, ela está restaurada, que essa pessoa, ela recebe paz, ela recebe alegria, ela recebe saúde, ela recebe alegria, meu Pai, e forças para continuar. Espírito Santo, a Tua palavra diz que aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, que o Teu povo, que a Tua igreja seja livre e que ela se levante para Te servir. Meu Pai, eu entrego todo o Teu povo, toda a Tua igreja, porque eu sei que nos quatro cantos dessa terra existem pessoas clamando, orando conosco. Eu sei, meu Pai, eu creio que existem homens de Deus, mulheres de Deus, que têm lutado pelo Teu verdadeiro evangelho. Por isso, Senhor, levanta o Teu povo, meu Pai, restaura a Tua igreja, restaura o Teu povo, para que nós possamos ser Tuas testemunhas vivas e fiéis nessa terra, que possamos ser a luz desse mundo, para que possamos, pelo Teu poder, dissipar as trevas da mentira, do engano, e que o Senhor possa fazer a Tua vontade prevalecer em nossas vidas, pois é isso que nós Te pedimos e colocamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu creio, em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. E graças a Deus, é isso mesmo. Creia. O Espírito Santo, ele está contigo. Ele te dá forças. Ele está dentro do seu lar. Você que estava doente, creia. Receba saúde. O teu corpo, ele é restaurado. Pode ter certeza. O Espírito Santo, ele restaura a sua saúde, a tua alegria. Você que estava desanimado, cabisbaixo, pensando em sumir, em largar tudo, em deixar de lutar pela sua vida, pela sua família. Não, nada disso. Redobre as suas forças, tem de bom ânimo, porque o Espírito Santo, ele está contigo. Se levante para lutar, se levante para vencer, porque Deus, ele ouviu o nosso clamor e a nossa oração. Você que estava triste, deprimido, angustiado, tenha paz. Receba a paz que somente Ele pode dar. Receba vida, receba forças, porque o Espírito Santo, ele está contigo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha! É isso. Esse é o Deus de milagres. Esse é o Deus que nós cremos, e pode ter certeza que Ele está fazendo isso acontecer na sua vida e na sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo, gente? Mais uma vez, olha, boa noite. Nós somos mais que uma igreja. Nós somos uma família. Nós somos o corpo de Cristo.
Graças a Deus. Você que já fez a obra, o Espírito Santo está contigo. Você que já fez a obra de Deus de alguma forma, ou como pastor, como obreiro, jovem, evangelista, membro, porque todos nós somos obreiros. Olha o que eu vou dizer para você. O Espírito Santo, ele é contigo. Foi ele quem te separou para a boa obra. Sirvam de toda a sua alma e de todo o seu coração, porque pode ter certeza que a sua luta não é em vão. Nós teremos a nossa recompensa, porque foi para isso que ele nos escolheu e ele nos chamou, para servi-lo e para fazer a sua vontade. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos dar uma mensagem muito bacana aqui para você. Deixa eu só levantar um pouco mais essa câmera aqui para ficar um pouco melhor. Isso, muito bom. Nós vamos falar sobre o fim dos tempos, porque é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. É por isso que nos nossos vídeos nós estamos reunindo a igreja. Nós estamos reunindo o corpo de Cristo. E eu quero dizer uma coisa para você. Em toda a época, desde o início da humanidade até hoje e até no final, sempre existiu homens e mulheres de Deus. Sempre. No passado existiu, hoje existe e sempre existirá. Porque Deus, ele não deixaria a terra, não deixaria o povo sem que os seus servos, os seus filhos, os verdadeiros homens e mulheres de Deus não estivessem aqui. Porque ele deixou bem claro. Olha o que ele disse para os discípulos: vós sois a luz desse mundo. Gente, nós vivemos num mundo de trevas. E é exatamente o que Isaías fala sobre isso. Ele diz que eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandecerá a luz do Senhor. Então, nós estamos vivendo num mundo de trevas, num mundo de mentiras, de enganos, de hipocrisias, aonde nós estamos se encaminhando exatamente para o caminho que a Bíblia nos mostra. Porque a Bíblia, ela nos mostra o futuro. 80% de tudo que está na Bíblia são profecias. São coisas que ainda está para acontecer. Elas estão escritas naquele tempo, naquela época, mas são coisas futuras. E nós estamos se encaminhando exatamente para isto, para o final, para o fim. É só você olhar para o mundo. Quando eu digo o mundo, eu estou falando as pessoas. Olha o mundo em que nós vivemos hoje. Olha as pessoas nas quais nós convivemos hoje. É um mundo de violência. Não é verdade? Você quer ver uma coisa? Descreva aí o seu olhar em relação ao mundo, às pessoas. Como vivem as pessoas? Como são as pessoas? As suas atitudes. Olha que maldade que nós vivemos.
Olha que engano que nós vivemos. É um mundo de perversidade, de egoísmo, egocentríssimo. Pessoas que só pensam em si mesma. A cada dia, as pessoas estão se afastando mais do seu Criador. Porque é exatamente o que a Bíblia diz. E é sobre isto que nós vamos falar nessa noite. Porque no final dos tempos, o que antecede o arrebatamento da igreja e no final o juízo, antecede duas coisas. Duas coisas ficam bem visíveis. Porque que a igreja tem que estar pronta. A igreja, o corpo de Cristo, tem que estar preparado para isto. Nós não podemos ser como as virgens nécias. Nós temos que ser como as virgens prudentes. Nós temos que estar prontos. Nós temos que estar preparados. É por isso que Jesus disse: orai e vigiai. Porque aquele dia ninguém sabe. Não foi isso que ele disse? Nem os anjos, nem o Filho. Quando ele disse isso, ele estava aqui como homem. Mas somente o Pai que está nos céus. Automaticamente, Cristo, que é o Filho, ele sabe o dia da sua vinda. Mas a Bíblia diz que ele virá como um ladrão da noite. A sua vinda é repentina. É num abrir e piscar de olhos. E a sua vinda é certa. E nós estamos vivendo exatamente isso, os últimos dias. E qual é? Eu quero falar sobre os dois maiores sinais que antecede o arrebatamento da igreja, o final dos tempos, o início do fim. É exatamente a proliferação, a multiplicação do engano, da mentira, que sai da boca dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos bispos. E o outro sinal evidente da sua vinda é exatamente a apostasia dos últimos tempos. E essa apostasia, ela está acontecendo e vai acontecer exatamente por causa do falso ensinamento. Exatamente por causa das mentiras, dos enganos. A apostasia que nós estamos vivendo isso hoje. E ela vai aumentar. Eu vou te falar algo muito grave aqui nessa noite. A gente ora e pede ao Deus aviva, que haja um avivamento. Mas eu vou ser bem sincero com você, gente. Não espere um grande avivamento nos nossos tempos, porque isso não vai acontecer. Por isso eu digo para você, vigie. Olhe como está a sua vida, como está o seu temor, vigie. Porque a tendência daqui para frente é que haja apostasia. O que é apostasia? Apostasia é se apostatar da verdade. Abandonar as sagradas escrituras. E por causa disso, vai acontecer um esfriamento tal da palavra amor, em todos os sentidos. Principalmente
em relação a Deus. Em relação a Deus. Mas para a gente começar a falar sobre isto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus 24. Vamos lá. Mateus, no capítulo 24. Abram aí. No versículo 23. Mateus 24. No versículo 23. Abram aí. A primeira coisa que Jesus ele disse para os discípulos, porque os discípulos lhe fizeram uma pergunta. Cristo estava falando da sua vinda. E os discípulos perguntaram: Senhor, qual sinal? Como saberemos que estas coisas está para acontecer? Olha a primeira coisa que Jesus ele orientou, ele alertou os discípulos. E ele respondeu a pergunta deles. Olha o que Jesus disse assim. No versículo... deixa eu só ver aqui. 24, aliás, no versículo 4. Capítulo 24, no versículo 4. Olha o que ele disse aqui. E ele lhe respondeu. Jesus respondeu aos discípulos: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, presta atenção nisso aqui. Olha o que o Senhor respondeu para os discípulos. Foi a primeira resposta dele, olha, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, e enganarão a muitos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Antes de você se libertar de toda religiosidade que hoje você está liberto, e você hoje está livre para servir a Cristo, e você está buscando pleno conhecimento, mas antes, quando vivíamos escravos da mentira, do engano, quem eram as pessoas endemoniadas para você? Quem eram os endemoniados? Porque antigamente a gente chamava os católicos de endemoniados, porque eram idólatras. Bebiam, se prostituíam, viviam uma vida deliberada. Nós chamávamos os espíritas, os macumbeiros, os feiticeiros de endemoniados, porque serviam aos espíritos. Não é verdade? E nós achávamos que eles eram os maiores endemoniados dessa terra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Os maiores endemoniados, eles estão hoje em cima dos altares, dos templos. Eles estão por trás dos púlpitos de várias igrejas e religiões e denominações. Os maiores endemoniados hoje estão com a Bíblia na mão. Os maiores endemoniados hoje, eles estão falando para multidões. Os maiores endemoniados hoje não são os idólatras, os viciados. Os maiores endemoniados, eles não são aqueles que se manifestam com o Espírito. Os maiores endemoniados são aqueles que naquele dia
dirão exatamente o seguinte: Senhor, em teu nome não curamos? Em teu nome não profetizamos? Em teu nome não expulsamos demônios? Estes são atualmente os maiores endemoniados, porque estes têm levado multidões para o inferno. E eu quero falar algo a respeito sobre isso, porque é uma pergunta que muitos se fazem. Estes falsos profetas, falsos apóstolos, falsos bispos, que poderiam levar muita gente à salvação, porque eles estão com a Bíblia na mão. E são multidões que participam de suas palestras, porque na verdade não são cultos, são palestras, mensagens de vitórias. Não são cultos, mas eles têm ali na mão deles, em cada palestras ou reuniões que eles fazem, 5.000 pessoas, 5.000 almas. Eles têm na sua mão uma multidão. E passa na cabeça de muita gente: será que tem perdão para essa gente? Porque o Senhor Jesus, ele disse o seguinte: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. E ele deu 2 exemplos. Melhor que fora que nunca tivesse nascido, ou pegasse uma pedra de moinho, amarrasse no seu pescoço e se lançasse ao mar, para você ver a gravidade do que os falsos profetas eles estão cometendo hoje. Porque eles estão pecando, preste atenção nisso, contra o Pai. Eles estão cometendo um pecado direto contra o Filho, porque esses falsos profetas, eles têm negado a Cristo, negado a sua crucificação. E eles têm cometido um pecado direto para com a igreja. Porque os falsos profetas, eles são inimigos da igreja. Ouça o que eu estou te falando. Eles são inimigos número 1 contra a igreja de Cristo. Eles são inimigos do corpo de Cristo. Porque a igreja, o corpo, se alimenta da verdade, da honestidade, da fidelidade, do amor, acima de todas as coisas, para com Deus. Ao contrário dos falsos profetas, eles não vivem na verdade. Pelo contrário, a vida deles é uma vida de mentira, de aparência, de hipocrisia. Eles não são fiéis. É uma vida de total depravação e imoralidade e infidelidade. Então eles estão cometendo pecado contra o Pai. Tem um filho para perdoá-los. Mas eles também estão pecando contra o Filho. Porque eles negam, eles fazem como os judeus fizeram. Eles estão negando. Todas as vezes que os falsos profetas levam essa multidão a sacrificar ou dar ofertas em busca de milagres, eles estão negando a crucificação. Eles estão pisando na cruz, pisando no sangue. Estão anulando o sacrifício de Cristo. Então, eles estão pecando contra o Filho, contra Cristo, diretamente. E eles estão pecando contra a igreja.
E pecar contra a igreja, preste atenção que eu vou falar aqui para você. Eles estão correndo um risco em pecar contra o Espírito Santo. E você sabe que o nosso Senhor, ele disse que o pecado contra o Pai tem perdão, porque tem o Filho para perdoar. O pecado contra o Filho tem perdão, porque tem o Espírito Santo para interceder. Mas o pecado contra o Espírito Santo não existe perdão, porque quem vai interceder por ele? Quem? E por que que os falsos profetas, eles estão correndo um risco direto de pecar contra o Espírito Santo? Eu vou explicar isso para você agora. Quem habita dentro de nós? Quem habita dentro de nós? Por favor, me responda aí. Quem é que habita dentro de nós? Jesus disse que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que estaria para sempre conosco. Então quem habita dentro de nós, dentro da igreja, é o Espírito Santo. E quando eles pecam contra a igreja por causa da mentira que eles pregam, eles estão mentindo contra o Espírito Santo. Eles estão pecando contra o Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa aqui para você. São poucas, não são muitas, porque a grande maioria dos seguidores dos falsos profetas, eles seguem porque é isso que eles querem ouvir. Mas existem muitas pessoas, não são muitas, mas existe um número de pessoas que têm ido nesses templos verdadeiramente para buscar a Deus. Eu digo mais para você. Existem pessoas que estão dentro desses templos, que dentro dela habita o Espírito Santo. Talvez você diga assim, pastor, é possível? É possível. Porque o impossível para os homens é possível para Deus. Existem pessoas sinceras dentro desses templos. E elas estão ouvindo aquilo, as mentiras que os falsos profetas estão pregando naquele lugar. Então, olha o risco que estes homens estão praticando. E tem algo muito grave. O que eu vou te falar aqui é isso que os condena. Mais ainda. Porque deixa eu te fazer uma pergunta. Para a pessoa enganar outra pessoa, ou outras pessoas, ou multidões de pessoas em um determinado assunto, ela tem que conhecer aquele assunto que ele está falando para aquela multidão, ou para aquelas pessoas. Não é verdade? Os falsos profetas, gente, ouça o que eu vou dizer para você. Eles conhecem a verdade. Quando eu digo conhecer a verdade, é aquela mensagem que Cristo disse que eles ouvirão e não entenderão. Eles verão e não conhecerão. Mas eles conhecem no sentido daquilo que eles estão fazendo, eles sabem. Eu estou falando da cúpula, dos líderes. Eles sabem que aquilo que eles estão praticando é errado. Eles têm plena consciência do que está fazendo. Judas sabia que ele estava vendendo o Salvador. Judas tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Esses falsos profetas, os enganadores, eles têm plena consciência do que eles estão fazendo. Eles têm plena consciência do engano, da mentira que eles estão praticando.
Satanás, ele conhece toda a Escritura. E a prova que ele tentou Cristo com a sua palavra, com a palavra de Cristo. Quando Satanás tentou a Cristo, ele tentou em cima da palavra. Aonde é que os falsos profetas, por isso que as pessoas, a multidão é enganada, porque eles leem a Bíblia, eles falam da Bíblia, então eles têm plena consciência do que eles estão fazendo, gente. Gente, eles sabem que toda aquela arrecadação que leva o povo a fazer, eles sabem que é para cumprir as metas da igreja, eles sabem, eles não estão enganados. Não estão enganados. Os falsos profetas sabem que eles vivem uma vida de luxo, uma vida de rei, de marajá. Ele sabe que aquele dinheiro que está na mão dele veio do suor do povo. Eles têm plena consciência do que eles estão praticando. Você está entendendo o que eu estou te falando? Os falsos profetas, eles não são falsos profetas por engano. Eles são falsos profetas porque eles escolheram, eles decidiram, eles traíram a Cristo, eles traíram a sua fé. Eles se apostataram da fé. É exatamente isso que eles fizeram. Então, eles têm plena consciência do que eles estão fazendo. Quando eles sobem no altar para fazer as suas palestras, eles têm plena consciência do que está fazendo. Eles têm plena consciência dos seus atos, das suas atitudes. Agora, olha o agravante. Por isso que, eu vou ser sincero para você, eu nem sei se tem perdão para esses homens. A gente sabe que existem pastores que praticam isso, que no início ele não sabe a verdade ainda. Tem muitos enganados. A gente sabe que tem. Mas a grande maioria tem plena consciência do que está fazendo. A Bíblia, ela fala de um homem, no livro de Atos dos Apóstolos, chamado Simão o Mágico. E ele vivia enganando o povo com truques, com mágicas. E ele viu os apóstolos manifestando o poder de Deus. E a Bíblia diz que este homem, Simão o Mágico, ele abraçou a fé. Ele começou a seguir a multidão que ia se convertendo. E quando ele viu os apóstolos colocando as mãos sobre a cabeça das pessoas, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo, e eram curadas, libertas, ele com um mau desígnio do coração, ele intentou querer ter aquele poder para se beneficiar, para proveito próprio. Ele chegou para Pedro e ele quis comprar aquele dom. Ele ofereceu dinheiro para Pedro. Ele queria aquele poder para ter lucro, para ganhar muito mais com aquilo. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse assim: olha, o teu dinheiro seja para a tua perdição. Olha o que Pedro disse: o teu dinheiro seja para a tua perdição. Pensas que pode comprar o dom de Deus? E olha o que Pedro disse para ele: se arrependa. Vou repetir de novo. Olha o que Pedro disse: se arrependa. Agora, olha as últimas palavras de Pedro. Isso aqui que é forte, gente. Se arrependa. Quem sabe? Quem sabe Deus te perdoará. Você prestou atenção no que Pedro disse? Quem sabe Deus te perdoará. Então Pedro não deu certeza que ele seria perdoado.
Cristo, com certeza, perdoou a prostituta. Perdoou Zaqueu. Tanto que ele diz, hoje houve salvação nessa casa. E perdoou todos quantos se arrependeram. Mas Pedro disse, olha, arrependei-vos, se arrependa. Quem sabe ele te perdoa. O crime dos falsos profetas é tão grave que a certeza do perdão não é certa. É muito sério o que a gente está falando aqui. Os maiores endemoniados chamam-se líderes religiosos. Os maiores endemoniados têm nome. São muitos pastores. Os maiores endemoniados têm nome. São muitos bispos. Os maiores endemoniados têm nome. São muitos apóstolos. É como a Bíblia diz, muitos se intitulam apóstolos e não são. E não são. E a Bíblia diz que estas pessoas, os falsos profetas, saíram do nosso meio. Quer dizer, eles já viveram no meio da igreja. Deu para você entender agora? Eles conhecem as Escrituras. Eles têm plena consciência da verdade. Mas eles se apostataram da fé. Abandonaram a fé. Eles têm plena consciência do que eles fazem. E é o que diz o livro de Pedro. Porque qual é a maior característica dos falsos profetas? Dos enganadores? É exatamente o que Simão, o mágico, ele queria. Simão, o mágico, queria o quê? Arrecadar dinheiro com aquilo. Ele queria curar as pessoas e as pessoas pagassem pela cura. Ele queria usar o dom de Deus para se enriquecer, para se beneficiar. Ele queria usar o dom de Deus para se enriquecer. E eu quero ler algo aqui para você, muito sério. Hebreus, se eu não me engano, Hebreus no capítulo 6. Olha o que fala aqui, gente. Hebreus capítulo 6. Olha o que diz aqui. Nós vamos já falar sobre a apostasia, tá bom? Eu vou já acabar. Eu tô resumindo isso aqui. Porque senão a gente passa a noite. E olha, eu vou te falar, hein? O Espírito Santo vai dando a direção e a gente vai embora. Não falta aqui mensagem. Eu ia lá ler um monte de passagem aqui para você. Mas olha o que fala aqui. Hebreus capítulo 11. No versículo 4. Isso aqui, ele está falando exatamente dos falsos profetas. Porque os falsos profetas, para eles serem falsos profetas, eles já praticaram ou já conheceram a verdade. Primeiro, eles conheceram a verdade, para que através da verdade ele engane as pessoas. Eles usam a verdade, aliado aos seus argumentos, as deturpações, as direções que ele coloca em cima da verdade para enganar as pessoas. Então, olha o que a Bíblia fala aqui. Isso aqui é forte demais, gente. Vigie. Toma cuidado. Olha o que diz aqui. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Gente, isso aqui é forte demais. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram. Sim, é impossível outra vez
renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, o expondo à ignomania. Olha o que a Bíblia está falando aqui. É impossível. Você sabe por que se torna impossível? Porque essas pessoas, nasce dentro dela a mesma essência que está dentro de Satanás. Sabe por que Satanás não tem perdão? Sabe por quê? Porque a essência que está dentro dele, não há lugar para pureza. Preste atenção no que eu estou te falando aqui, gente. A essência de Satanás, não existe lugar dentro de Lúcifer para amor. Não existe lugar dentro de Lúcifer para a verdade, para a honestidade, para a fidelidade. E é exatamente o que acontece dentro destes homens. Sabe por quê que isso é que é cair? Preste atenção, isso é que é cair. Cair não é você pecar. Quem não peca? Cair não é você se afastar de uma igreja ou denominação. Cair não é mais você praticar aquilo que você viu que é engano ou mentira. Como muitos são taxados de caídos e eles nem sabem o que significa esta palavra. Esta palavra, ela foi criada por Satanás e essa palavra está viva na boca dos falsos profetas. Porque é da boca deles que saem essas palavras. É caído. Saiu porque é caído. É endemoniado. É perturbado. Quem inventou essas palavras foi Satanás. E essas palavras são pronunciadas exatamente pelos filhos do diabo. Porque é isso que o diabo quer. Que as pessoas sejam caídas, endemoniadas, perturbadas, porque tais pessoas automaticamente irão para o inferno. Então, esse é o motivo que o pecado destes homens é tão grave, tão sério, que Pedro disse para Simão: quem sabe? Deus te perdoa. E aqui a Bíblia está dizendo que essas pessoas é impossível. Gente, eu creio na Bíblia. Essa palavra aqui é diretamente para os falsos profetas. Olha, é triste. Hoje, os falsos profetas vivem uma vida abundante. Tem tudo que eles querem. Moram em casas luxuosas. Se alimentam do que eles querem. Tem as roupas que eles querem. Esses dias, alguns meses atrás, eu sou motorista de ônibus. Porque quando eu larguei o sistema religioso, eu tinha largado tudo para fazer a obra. E você sabe que a gente não terminou nossos estudos. E eu não tinha profissão nenhuma. A única coisa que eu sabia era dirigir. Então, vamos dirigir. E a linha que eu estava fazendo é a Terminal Penha, Parque Dom Pedro. Celso Garcia. Eu passo todo dia, meu pai do céu. Todo dia ali no nosso amado Templo de Salomão. E antes do templo tem a igreja Plenitude. E eu estava passando, tem um farol próximo à Plenitude. Eu parei para uma pessoa passar
E quem está ó o luxo que os falsos profetas andam. Quem estava saindo do estacionamento da plenitude? O grande apóstolo do nosso tempo, Agenor Duque. Agora, imagina o carro que ele estava saindo. Imagina o carro aí que ele estava saindo. Um carro luxuoso de quase 200 mil reais. Olha o luxo que esse pessoal anda. Usam o evangelho para lucro próprio. Para lucro próprio. Eu esqueci aqui até o carro que ele estava, um carro esportivo, grandão, bonitão. Eu olhei, rapaz, como é que pode? Que safadeza! E com dinheiro de quem? Esses falsos profetas vivem com dinheiro de quem? Eles moram, se alimentam, se vestem com dinheiro de quem? Do povo. Eles usam o falso evangelho para se beneficiar. E a característica dos falsos profetas é exatamente o comércio dentro dos seus templos. Tudo é motivo para fazer comércio. CD, roupa, camiseta, manto, campanha. É tudo motivo para virar o comércio dentro dos seus templos. E Pedro fala sobre isso. Olha o que diz aqui, 2 Pedro. Vamos ler só isso aqui. Livro de 2 Pedro. Achei. No capítulo 2. Olha o que a Bíblia diz aqui, no versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias. Não é isso que está acontecendo aí? Olha as heresias. Olha as heresias. O que é heresia? É tudo aquilo que nos faz negar a Cristo. O que são heresias? É tudo aquilo que foge das sagradas escrituras. É tudo aquilo que nos desvia do caminho. É tudo aquilo que faz com que as pessoas neguem a cruz, a crucificação. Olha as heresias que estão aí. Vamos continuar lendo aqui. Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Olha aqui que a Bíblia está falando, hein? Práticas libertinas, porque eles não estão nem aí para o pecado. Eles pecam mesmo. Pecam. E antigamente escondiam os seus pecados, hoje não. Muitos até estão confessando, estão falando abertamente que são viciados. Falam abertamente que bebe. Não querem nem esconder mais. E o povo ama tanto ao Deus desse século que parece que eles nem ouviram. Continuam indo. Continuam indo. Porque eles vivem uma vida deliberada mesmo. Não existe temor. O que existe por trás desses falsos profetas são orgias, libertinagem, mentira, ódio, safadezas, traições, vícios. É exatamente isso o que reina por trás de toda essa safadeza
de quem vive na mentira e no engano. Aí fala mais aqui. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, por causa dos falsos profetas, o caminho da verdade será distorcido. Você quer ver uma coisa bem simples? A cruz é o quê? É o perdão dos nossos pecados. A morte, a ressurreição de Cristo representa a sua graça em nossas vidas. A crucificação, Cristo na cruz morreu para me salvar, para me perdoar, para vencer a morte que reinava sobre a minha vida, para pagar a nossa dívida. Mas na boca dos falsos profetas, a crucificação representa cura física, representa vitórias, representa conquista. Eles não dizem, eles não pregam o perdão na cruz, a salvação na cruz, mas eles pregam que na cruz Cristo morreu, ele se fez pobre para que possamos ser ricos. Ele na cruz nos deu a nossa vitória. Então essa é a palavra. Eles distorcem o caminho da verdade. E é por isso que muitos, porque estão seguindo os falsos profetas, o final deles serão exatamente o mesmo fim dos falsos profetas. O mesmo fim. Aí diz aqui, também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Eu vou parar por aqui. Eu não vou nem falar sobre apostasia hoje. Eu vou falar sobre apostasia amanhã. Eu nem faço culto ao vivo pela internet de quarta. Eu vou chegar do culto da igreja, que eu tenho um culto na minha igreja, no qual eu sou pastor com o povo da igreja. Quando eu chegar umas 9 horas, às 21 horas, eu entro ao vivo aqui. Amanhã, só para falar sobre a apostasia, porque hoje não deu tempo. E se eu fosse falar mais sobre os falsos profetas, nós iríamos virar a noite aqui. Então, para resumir tudo isso aqui, os maiores endemoniados estão de gravatinha. Os maiores endemoniados têm nome. São bispos, pastores, apóstolos, reverendos, evangelistas. São aqueles que muitas das vezes você olha e parece ter uma santidade. São aqueles que dizem assim, olha, se eu sou de Deus, a sua vida vai mudar. Essa palavra, fuja dela. Se você está em um lugar que o seu líder fala isso, se eu sou de Deus, fuja. Eles estão te enganando, porque a sua vida muda, não depende dele, de ninguém. Depende única e exclusivamente da sua fé. E os falsos profetas, eles têm o prazer de trazer para si toda a glória, toda a honra, tudo que acontece nas reuniões. Se uma pessoa conta testemunho, ele quer trazer a glória para si e para a sua denominação, para a sua religião. Pode ter certeza que eu estou te falando. Muitos dizem, aqui está a mão de Deus. Ele está gloriando a sua denominação, a sua religião e a si mesmo. Muitos se enxugam com o lenço e jogam para o povo. E o povo sai se matando atrás de pegar o lenço. E quando a pessoa é curada, foi por causa do lenço, do manto. Está trazendo a glória para si mesmo. Falsos profetas, enganadores, muitos dirão em meu nome, virão em meu nome e enganarão a muitos. Sabe por quê? Porque acontecem vários sinais. Muitos sinais são mentirosos, mas acontecem muitos sinais, e estes sinais não é por causa do falso profeta e nem da denominação que a pessoa está, mas por causa da fé dela. Não importa onde a pessoa está, se ela crê no milagre, o milagre vai acontecer. Tem
Tem católicos que fazem procissões e promessas e são curadas. Não foi o santo, não foi o padre, não foi o papa, não foi a igreja, foi a fé dela. Ela creu naquilo. Tem gente que vai no centro espírita, na macumba, e alcança o que ela quer, porque ela acreditou naquilo. Não foi a macumba, não foi o diabo na macumba que fez o milagre nela, mas porque ela creu. Então tem muita gente dentro dessas denominações que ela toca no manto, ela crê tanto que vai tocar naquilo, vai ser curada, que acaba acontecendo um milagre. Mas foi a fé dela. Só que o engano é tão grande que eles usam tudo isso para dizer que foi a igreja, que foi eles que são de Deus. E a gente ouviu muito isso, não é verdade? Nós somos de Deus, nós fazemos, nós arrebentamos. Quem já ouviu essa palavra aí? Hein? Quantas vezes nós falamos isso? Nós vamos arrebentar. Vai arrebentar. Você vai arrebentar. Tudo isso é uma palavra enganadora, diabólica, para te iludir, para enganar, para fazer a pessoa ficar preso àquela situação. Então, aonde você está, e a prática que tudo que acontece na sua denominação leva ao único caminho chamado dinheiro. Tudo envolve dinheiro. Tudo leva ao dinheiro. Você está no lugar errado. Você está buscando e ouvindo aos filhos de Satanás, porque é isso que eles querem. Tirar o que você tem para usar aquilo que era seu. Chegue na sua igreja e observa as roupas que o seu líder religioso está usando. E depois olha para a sua. Olha para as roupas deles e depois olha a que você está usando. Olha para o sapato dele e depois olha para o teu. E olha para os tênis que você está dando para os seus filhos. Olha para a roupa que a tua esposa está usando. E olha para a roupa que a esposa desse bandido está usando. Tenta descobrir onde é que ele mora. Porque você vê que eles se escondem de tal maneira que eles não querem saber que membro nenhum saiba onde eles moram. Não é verdade? Você sabe onde o seu líder religioso mora? Você sabe onde o bispo mora? Você nem imagina, porque eles de maneira nenhuma quer que você saiba. Veja o que eles estão comendo e olha para a comida que está na tua mesa. Faz o seguinte, você que ainda está no meio dessa corja de enganadores, é você que está alimentando eles, sustentando eles. Então, faça o seguinte, pede o olherite da ajuda de custo, para ver quanto é que você e todo o povo da igreja está pagando para ele, e depois olha para o salário que você passa o mês inteiro se matando para conseguir. Olha o que Pedro disse, se arrependa. Quem sabe, Deus te perdoa. Nós vamos encerrar o nosso vídeo por aqui. E hoje nós iríamos falamos sobre os falsos profetas e iríamos falar sobre a apostasia, mas não deu tempo. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Compartilhe. Porque a igreja, a única pessoa, ou as únicas pessoas que pode abrir os olhos daqueles que estão enganados é a igreja. A igreja é a luz, é o sal dessa terra. O Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos,
para a sua família, para os obreiros, para os pastores. Compartilhe. Porque tem muitos pastores, eu tenho recebido mensagem, inclusive eu tenho acompanhado um monte, que estão abandonando toda a mentira que tem vivido, porque descobriram que estavam sendo enganados. Assim também como obreiros, jovens, evangelistas, muitos. Então compartilhe. E eu quero te pedir uma coisa, ore pela igreja. Ore pelo corpo de Cristo, que está espalhado nos 4 cantos dessa terra. Gente, que Deus te abençoe. Amanhã eu vou estar aqui ao vivo, só para terminar, falando sobre a apostasia dos últimos dias. Tá certo? Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar reunido com todos vocês. Nós somos mais que uma igreja. Nós somos uma família. Que Deus abençoe a todos. E fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, pessoal.